Olá, investidor! Você viu a última notícia? O índice Bovespa bateu recorde, passou de 150 mil pontos, máxima histórica. A Bolsa Brasileira está pegando fogo. Mas aqui vai a real. Você realmente acredita nessa história? Porque eu não. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que o Ibovespa, nas máximas, é uma ilusão para enganar investidores sem experiência. Fica comigo nesse vídeo que eu vou abrir os seus olhos sobre o que realmente está acontecendo na Bolsa Brasileira. Porque acredite, nem tudo que brilha é ouro. Mas antes de começar, deixa seu like, não custa nada e me ajuda muito a distribuir esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Começando pelo básico, o Ibovespa subiu 27% em 2025. Isso é real, mas o que a maioria não sabe é quem puxou essa alta. Olha só esses dados. As 10 maiores ações do índice Bovespa representam 54% de todo o índice. Ou seja, mais da metade do Ibovespa está concentrado em apenas 10 papéis. Será que isso é concentração? Sim, uma concentração extrema. Mas espera que fica ainda mais grave. Vale, Petrobras e Itaú, apenas 3 empresas são responsáveis por 30% do índice Bovespa. Isso significa que quando essas 3 empresas sobem, o Ibovespa sobe. E quando elas caem, o índice despenca. Mas e o resto das empresas? Bom, o resto é irrelevante para o índice. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que 80 empresas do índice caem 5% cada, mas a Vale sobe 10%. O que acontece? O índice Bovespa sobe, porque a Vale tem um peso gigantesco no índice. É tipo aquele meme do tecnicamente correto, sabe? Isso não é teoria, isso é fato estrutural do mercado brasileiro. O Ibovespa é um índice ponderado por capitalização. Quanto maior a empresa, maior o peso. Lembrando que estas 3 maiores estão em setores extremamente voláteis e dependentes de ciclos econômicos, que são petróleo, mineração e bancos. E você sabe qual é o problema disso tudo? Quando você ouve que o Ibovespa está na máxima, seu cérebro automaticamente pensa: a bolsa está indo bem, a economia está aquecida e tudo está ótimo. Mas isso é errado. A bolsa como um todo está andando de lado ou caindo, e isso é péssimo. E isso não é a minha opinião. Dados mostram que em 2025, enquanto o Ibovespa acumula 27,5%, setores inteiros estão fracos. Materiais básicos, apenas 2,2% de alta. Small caps, 22%, menos do que o índice. Você vê como a história real é bem diferente? Agora vem a melhor parte. Alguns dias atrás, a Petrobras divulgou seu resultado do terceiro trimestre de 2025. E sabe qual foi o resultado? Lucro de 6 bilhões de dólares, ou 32,7 bilhões de reais. E sabe qual era a expectativa? Que a Petrobras teria uma queda nos lucros. Esperavam queda de 40% do lucro. Mas a Petrobras surpreendeu para cima. E como você já ouviu nesse vídeo, quando a Petrobras sobe, o Ibovespa dispara. Mas por que a Petrobras performou tão bem? Foram 3 motivos principais. O primeiro é o pré-sal. A Petrobras bateu o recorde de produção no pré-sal de 2,52 milhões de barris por dia. Isso é uma produção eficiente, tecnologia funcionando bem. É dinheiro entrando. O segundo, a eficiência operacional. O EBITDA da empresa ficou 17% acima do trimestre anterior. Ou seja, a empresa não só vendeu mais, como também controlou melhor os seus custos. Isso se chama boa gestão. E o terceiro, a geração de caixa fortíssima. Foi tanto dinheiro que a Petrobras anunciou 12,2 bilhões em dividendos. Isso é maior que o esperado. Acionistas estão felizes, mas tem um ponto aqui. Esse é um resultado pontual da empresa. Não significa que a bolsa inteira está indo bem. Significa que uma empresa que tem um peso gigante no Ibovespa teve um resultado bom. E com esse resultado, ela puxou todo o índice para cima. Petrobras sozinha é 12,6% do índice Bovespa. Se esse número sobe 8%, o Ibovespa sobe mais de 1% só por isso. E não precisa de nenhuma outra empresa subir. Isso é matemática. Mas e o resto da bolsa? Quando a Petrobras sobe, outras empresas podem estar caindo. Bancos podem estar fracos, varejo sofrendo, construção em dificuldade. E o Ibovespa só vai refletir a Petrobras, porque ela é muito grande. Mas espera aí que tem mais, porque a Petrobras não está sozinha nessa concentração. Tem Vale com 11,2% do índice. A mineradora brasileira que extrai minério de ferro, quando sobe, leva o Ibovespa junto. Em 2025, a Vale subiu bastante, puxada pela demanda chinesa por minério de ferro e recuperação dos preços das commodities. A soma da Vale e Petrobras representam 23,8% do índice. Duas empresas têm quase
1/4 do índice. E ainda tem mais. Os bancos. O Itaú tem 8,2% do Bovespa. O Bradesco, mais 4,2%. E o Banco do Brasil, 3,5%. A soma desses três bancos representam quase 16% do índice. Então pensa comigo. Você tem Vale com 11,2%. A Petrobras com mais 12,6%. O Itaú com 8,2%. Bradesco mais 4,2%. E Banco do Brasil com 3,5%. 5 empresas somam praticamente 40% do Ibovespa. 40%! Quando esses 5 papéis sobem, o Ibovespa sobe junto. Quando caem, o Ibovespa despenca. O resto das demais 80 ações do índice viram praticamente figurantes. Percebeu o problema? Não? Antes, deixa eu te contar. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve aqui no canal e assiste os outros vídeos. Tenho muito conteúdo interessante para você. Bom, o problema é que essas 5 empresas têm lógicas de negócio bem diferentes da média da economia brasileira. Enquanto a Petrobras e a Vale dependem de commodities, os bancos lucram com a taxa de juro alta. Se em 2026 os juros começarem a cair, e isso pode acontecer ainda esse ano, isso vai prejudicar os bancos no futuro próximo. Então, essa máxima ilusória do Ibovespa pode mudar em breve. Agora calma, que ainda não acabou. Vou te mostrar outra informação muito importante que pode destruir a ilusão de muitas pessoas de que a Bolsa Brasileira está em alta generalizada. Enquanto o Ibovespa sobe 27%, vamos ver como os outros setores da Bolsa Brasileira estão indo. Setor imobiliário, 69% em 2025. Disparou. Isso porque a esperança da queda dos juros alimenta a ideia do financiamento imobiliário mais barato. Utilidades públicas, 54,86%. Sabesp, Engie, Sanepar, entre outras, subiram porque investidores buscam segurança. Energia elétrica, 50,85%. Transmissoras e distribuidoras subiram junto. E as small caps, 22%, menos do que o índice Bovespa. Agora vem o ponto de virada. Materiais básicos, só 2,21%. Quase não saiu do lugar, porque a mineração e a siderurgia estão fracos. A economia global está em desaceleração e a China tem dificuldades. Ou seja, o setor de materiais básicos, que inclui a Vale, sobe apenas 2,21%. Mas como a Vale sozinha tem 11,2% do índice, ela puxa o resultado. Porém, de forma geral, a maioria das empresas de mineração e siderurgia estão fracas demais. E isso mostra claramente que o índice Bovespa não representa a totalidade da Bolsa Brasileira. Alguns setores explodem de alta, outros ficam praticamente parados. O Ibovespa reflete mais a performance de poucas empresas gigantes do que a realidade econômica brasileira. E aplicando toda essa informação que te passei até aqui, você pode imaginar que investir R$100 mil em um ETF do Ibovespa é o mesmo que colocar metade desse dinheiro em apenas 10 ações. Isso é diversificação? Claro que não. Isso é concentração de risco. Quando vier uma correção, e ela sempre vem, é inevitável. Essas 10 ações vão cair junto e vão arrastar o Ibovespa. Daí o investidor que achava que estava investindo na Bolsa Brasileira de forma segura, descobre que está em uma montanha russa. Dito tudo isso, o que posso fazer com toda essa informação? Essa é a pergunta de 1 milhão. Aqui vai o meu conselho de valor real, em 3 alternativas para você. Opção 1. Se você quer ficar no Ibovespa mesmo assim, tudo bem, mas não coloque 100% da sua carteira nele. Coloque 50% ou 60% no máximo e diversifique o resto em outros ativos. Opção número 2. Use ETFs de Small Caps, o Small 11. Essas empresas menores tiveram 22% de alta em 2025 e têm muito mais espaço para crescer que as gigantes. Elas também estão menos pressionadas por ciclos globais de commodities. Opção número 3. Considere ETFs internacionais, como o IVVB11, que rastreia o S&P 500 americano. E você pega a exposição à tecnologia, que simplesmente não existe no índice brasileiro. Apple, Google, Microsoft e Amazon são empresas que transformam o mundo, deixando bem claro que isso não é uma recomendação de compra ou de venda de ativos, são apenas ideias de produtos que existem no nosso mercado para os iniciantes, para quem não conhece direito o mundo dos investimentos. Agora, se você quer aprender a investir de forma profissional e ter retornos iguais aos dos grandes investidores, eu tenho uma formação que vai te ensinar a analisar todas essas empresas, dentro e fora do Brasil. É só você apontar a câmera
câmera do seu celular para o QR Code ou clicar no link na descrição. Agora, voltando aqui para o nosso vídeo, a grande verdade que ninguém te conta é que o índice Bovespa é um índice defensivo, preso a commodities. Ele não vai te enriquecer, ele só vai te manter no mesmo lugar que a inflação. Se você quer crescimento real, precisa diversificar, olhar além das máximas normais, estudar setores reais. E aqui vai a real final. O Ibovespa nas máximas é uma notícia bonita, vira manchete. As manchetes vendem jornal, mas não enriquecem o investidor. Você só fica rico com estratégia, diversificação e comprando o que está barato, não o que está quente. Agora, vamos revisar tudo o que você aprendeu nesse vídeo. O Ibovespa em máximas é uma ilusão criada pela concentração em poucas ações. Vale, Petrobras e bancos. 5 empresas representam 40% do índice. Petrobras teve um bom resultado, mas isso é pontual, não é uma tendência de bolsa forte. Setores inteiros estão fracos, enquanto poucos explodem de alta. E por fim, o Ibovespa não é diversificado, pelo contrário, é arriscado. E se você achou esse vídeo útil e ainda não deixou o seu like, deixa agora e me fala nos comentários. Você já sabia dessas informações sobre o Ibovespa? Até o próximo vídeo!